uma proposta de caráter jurídico, já que não está em causa sequer o projeto, sequer de arquitetura, sequer, portanto, aquilo que irá ou poderá acontecer ou não acontecer relativamente ao edifício projetado para o Largo do Rato. Aquilo que estava aqui em causa, e naturalmente que o Sr. Presidente da Câmara, na anterior audição, já vos deve ter explicado, o que estava em causa era revogar um ato que foi considerado incorreto em termos de procedimento administrativo. E foi considerado incorreto porque não houve audição prévia dos interessados. Portanto, depois do ato, depois da deliberação, que recaiu sobre a proposta de indeferimento do projeto do Largo do Rato, houve, no primeiro caso, houve uma deliberação negativa que foi, portanto, comunicada aos interessados, que posteriormente responderam relativamente a essas questões que foram levantadas. Houve um novo projeto, um novo processo que volta à Câmara e que volta a ser chumbado. E alguns dos vereadores, além dos argumentos que tinham apresentado anteriormente, apresentaram outros novos argumentos. E aqui é que reside a confusão. Atendendo a que, como o outro já tinha chumbado, e basicamente os argumentos eram os mesmos, consideraram que não havia necessidade de comunicar outra vez aos interessados os novos elementos que tinham sido produzidos nas declarações de voto dos vereadores que tinham votado contra. E isso levou, na perspectiva dos promotores e dos advogados promotores e, de alguma forma, dos advogados daqueles que foram constituídos arguídos por força dessa decisão, levou aqui um incumprimento do processo administrativo. De alguma forma, é contestável, pode ser assim, pode não ser, mas há alguma substância de razão naquilo que levou, portanto, à declaração de nulidade. Ou seja, se não tendo havido a informação prévia aos interessados, o que é que acontece? Portanto, normalmente o ato portanto, é anulável. Neste caso, a dúvida era se já tinha havido uma primeira, se praticamente os argumentos eram os mesmos. Aliás, a maior parte dos vereadores produziram os mesmos declarações de voto que tinham produzido, houve outros. Portanto, e aqui os promotores agarram-se nesta diferença para tentar, portanto, ter uma argumentação para poder vir a anular a decisão. E para evitar essa situação, portanto, procedeu-se desta forma à revogação do ato, o que não impede que num futuro próximo não venha outra vez à Câmara o pedido de licenciamento e o assunto venha a ser discutido. Com o mesmo projeto ou com projetos já com alterações, não sabemos, que entretanto podem vir a ser introduzidas pelos promotores. Neste momento o que aqui se tentou, de alguma forma, foi resolver um pequeno problema que poderia ser um argumento decisório para os promotores no seu questionar, na sua guerra jurídica com a Câmara. E penso que resolvido este problema, portanto, resta o problema do próprio projeto e da arquitetura do projeto e do volume do projeto e tudo aquilo que está à volta. É evidente, qualquer alteração que vier tem que ser autorizada pela Câmara e virá um novo processo à Câmara que será analisado. Eventualmente haverá alterações em relação ao projeto que foi chumbado, mas neste momento portanto, é prematuro estarmos a tomar qualquer posição em relação àquilo que é o principal, que é a possibilidade de se vir a construir no Largo do Rato aquele edifício que estava projetado e que foi contestado por muitas pessoas. Isso é que é a questão essencial e que foi chumbado. Apesar de ter sido aprovado o projeto de arquitetura no tempo da doutora Eduarda Napoleão, foi posteriormente chumbado por um conjunto largo de vereadores que, portanto, na altura fizeram maioria na Câmara. Neste momento, portanto, o assunto está encerrado e aguardamos que regresse, que volte à Câmara o novo projeto de licenciamento para, então, sim, nos debruçarmos concretamente sobre o mesmo. O projeto de licenciamento não vai resolver as questões que são suscitadas? Não faço ideia. Isto não... Ana Clotilde. Sim, não sei, tudo é possível, quer dizer, pode haver, sei lá, eu não estava cá, não conheço exatamente o projeto,
Não faço ideia o que é que... Nem vi as declarações de voto, porque este assunto é diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra. O novo projeto de licenciamento que vier à Câmara é discutido na Câmara, as pessoas concordam ou não concordam, a Câmara é soberana para votar, estabelecer-se-á a maioria que for ou contra ou a favor e logo se vê. Agora, é evidente, aqui o que é fundamental é o processo volta à Câmara. Portanto, isto não automaticamente não dá direito de construção, de licenciamento aos promotores. Não dá direito nenhum. Isto apenas, no fundo, salvaguarda uma irregularidade que a Câmara poderá ter cometido. E para evitar essa confusão possível e esse argumento, este argumento é retirado aos promotores desta ilegalidade. É-lhe retirado na medida em que, a partir do momento em que seja anulado o ato, deixa de ter efeitos, portanto, não é retirado esse argumento aos promotores. Agora, os outros subsidiarão ou não, de acordo com o projeto. Um foi chumbado, aquele projeto foi chumbado. Virá o mesmo? Virá com diferenças? Haverá negociações entre as várias forças políticas e os promotores no sentido de encontrarmos uma solução equilibrada? Tudo é possível. Tudo é possível. Neste momento tudo é possível. Portanto, o que nós esperamos é que, de facto, que o projeto que vier à Câmara seja mais consensual do que aquele que foi chumbado as duas vezes. Esperamos isso, mas aguardamos. E era tudo.